Sem mais delongas, vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, o diretor executivo da Eurásia, para as Américas da Eurásia, que é o nosso querido Christopher Garman. Muito bem-vindo, Christopher. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado Aberto. Quero te começar uma pergunta assim, bem ampla, abrangente. Qual o seu grau de otimismo, né? Você trabalha para uma consultoria e a consultoria, ela traça cenários de risco. E a gente está aí com a iminência da entrada em vigor de um tarifaço no dia 1º de agosto. Quais são seus cenários de risco e qual é o seu cenário base, o cenário base da Eurásia hoje? Perfeito. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Amanda. É um prazer estar aqui com todos os seus telespectadores e ouvintes. Simplesmente dito, eu não estou otimista sobre as perspectivas de uma negociação de um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Brasil. Como você muito bem colocou, o Brasil se diferencia na medida em que a pauta entre a Casa Branca e o Brasil não está no âmbito comercial. A grande preocupação que o Donald Trump tem com o Brasil provém de fatores políticos e ideológicos, é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a regulação das redes sociais. São dois temas inegociáveis por parte do governo brasileiro. Nem se pudesse, iria ceder nesse ponto, né, até porque são temas de regulação do judiciário. E, do meu ponto de vista, o que está motivando tudo isso é que o Trump se vê e se identifica com o drama vivido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Se existe dois países onde a política se espelha do outro, é o Brasil e os Estados Unidos. Os paralelos impressionam. Tanto nos Estados Unidos, o Donald Trump se viu como perseguido por uma justiça via caixas bruxas, ele se sentiu vítima de medidas de censura das mídias sociais que baniram ele das redes. Ele enxerga no establishment progressista uma ameaça à democracia, e os democratas e os progressistas dos Estados Unidos veem o Trump como uma ameaça à democracia com 6 de janeiro e toda a recusa dele a aceitar o resultado eleitoral, que é exatamente o mesmo dinâmico que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Então, acabou sendo um tema pessoal para o presidente Trump. E tem um agravante, Amanda, que na medida que o Supremo Tribunal Federal reage a medidas do Trump, né, com medidas cautelares contra o ex-presidente, né, proibindo ele conversar com o filho, não postar nas redes, restrito na sua movimentação, e agora nessa semana ameaçando o descumprimento dos termos da medida cautelar na semana passada, e também congelando a conta bancária do Eduardo Bolsonaro. A Casa Branca enxerga isso como uma escalada. Em outras palavras, a Casa Branca não vê medidas do Supremo Tribunal Federal como separadas do Palácio Planalto. Eles enxergam como um regime. Então, isso dificulta muito as negociações. Não acredito que vai haver um adiamento das tarifas. Nosso cenário base é que as tarifas de 50% ficam no dia 1 de agosto. A gente estava com a esperança que algumas exclusões a essa tarifa poderiam ser anunciadas no dia 1 de agosto. E acredito eu que o mais provável de ser excluído da lista é petróleo e minerais críticos. A lista com a qual o governo brasileiro pediu são itens sensíveis, mas, no meu ponto de vista, isso demora alguns meses para ser negociado. Então, o cenário básico que nós temos na Eurásia as tarifas ficam, possivelmente petróleo e minerais críticos são exclusos, porque isso foram exclusos de outros acordos, não outros acordos, mas nas tarifas recíprocas anunciadas pelo governo Trump em 2 de abril, e, crucialmente, o governo brasileiro não reage com retaliações. A gente tem escutado que o governo brasileiro, acho que corretamente, tem muito temor de qualquer retaliação que possa induzir uma resposta do governo Trump. Mas, Amanda, o nosso cenário alternativo, então esse é o cenário base. Nosso cenário alternativo, que é uma probabilidade muito próxima do cenário base, porque é difícil cravar, é que tenhamos uma escalada sim.
A gente espera que algo a mais venha da Casa Branca nessas próximas semanas. Provavelmente a implementação da lei Magnitsky contra membros do Supremo Tribunal Federal, como todos estão vendo nas notícias. A lei Magnitsky é uma lei dura, não, você tem congelamento de ativos financeiros dos indivíduos que são atingidos pela lei, mas também congelamento nos Estados Unidos, mas também instituições financeiras que detêm contas desses indivíduos podem estar passíveis de sanções secundárias, se for o caso. Então, imagina, um ministro do Supremo tem os seus bens congelados nos Estados Unidos e se mantém uma conta no Itaú, possivelmente o Itaú pode ser passível a sanções secundárias. Então, existe um pouco de uma dúvida o quanto que isso pode ocorrer ou não, mas é uma lei bem dura. E também o governo Trump, assim, se o Supremo Tribunal Federal condenar o presidente Jair Bolsonaro no mês de setembro e for preso, pode aumentar as tarifas ainda mais, além do 50%. Então, se isso ocorrer, a pressão para o Palácio Planalto fazer algo e retaliar aumenta. E se o Palácio Planalto fazer uma retaliação, aí pode levar a uma contra-reação do governo Trump. Aí esse é um cenário de escalada, tá certo, Amanda? Então a gente está, assim, nossos cenários ou fica onde está e tenta negociar algumas exceções ao longo do tempo, né, sem escalada, ou escala. O cenário de você chegar a um acordo para reduzir as tarifas está com uma probabilidade muito baixa, probabilidade de 10, 15% para esse cenário, nesses próximos meses. Nossa, Christopher, estou quase fechando a banquinha aqui, porque realmente são cenários, é como se o Brasil tivesse num impasse tremendo e com uma margem de manobra muito estreita. Você apontou muito, acho que claramente, que além dessa pecha política e ideológica, tem um ingrediente de ordem pessoal do Donald Trump. E a gente já tinha conversado sobre isso em conversas privadas reservadas entre nós dois, em que você apontou muito claramente que o Trump vê o que está acontecendo com o Bolsonaro como algo muito parecido com o que aconteceu com ele. Então, ele se espelha no Bolsonaro, como se fosse um espelho dele, ele quer dar outro fim para essa história. Dito isso, depois do 1º de agosto, como o Brasil pode negociar? Como o Brasil pode se portar? Por exemplo, o lobby, a pressão que setores, tanto empresas americanas sediadas com filiais no Brasil ou empresas americanas sediadas aí, que importam os nossos produtos, podem fazer pressão sobre o governo americano? Isso é crível? Isso pode render algum resultado? Pelo visto, você imagina que essa negociação ainda vai se arrastar por um bom tempo. Eu acho que pode sim, Amanda. Acho que esse é um canal importantíssimo. A gente tem visto isso de outros países também. Mas eu colocaria algumas ressalvas. Quando a gente olha a pressão do empresariado americano com o governo brasileiro, empresariado americano para a Casa Branca, a gente tem visto um lobby mais modesto. A gente olha os setores que são diretamente impactados, você tem o setor de celulose, sucos de laranja, café, aeronaves. É claro que quando você está falando de aumento de preço de suco de laranja e café para o consumidor, o governo brasileiro, o americano, pode estar sensível a isso. Mas se você olha, né, os grandes players, né, de empresas americanas sediadas no Brasil, que estão preocupados com uma escalada, você tem que lembrar que eles têm interesses globais também. Eles têm operações na União Europeia, no Japão, Coreia do Sul, China. Então, os CEOs dessas empresas estão jogando as suas fichas olhando os mercados maiores. Então, existe um pouco de uma ressalva de jogar cartucho no Brasil quando você tem, né, peixe grande maior para se preocupar. Número 1. Número 2, a gente olha também senadores republicanos. Eles veem um tema pessoal para o presidente Trump. Então, tem um pouco de temor de você gastar capital político para um país que não representa um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mas alguma pressão existe. E é claro que o tempo de substituição de café ou laranja, outros produtos, demora. Então,
a economia americana pode sentir sim. Então, onde é que eu vejo esse canal de negociação sendo mais proveitoso? Eu acho que é mais ao longo do tempo. E a gente também tem que lembrar que todas as tarifas que o governo Trump colocou, né, que está, e você reportou bem, o novo piso é 15%, é um piso razoavelmente elevado. Não estamos vendo as repercussões de mas tende a ser defasado. Então, se no segundo semestre isso começa a impactar a economia americana, a pressão pode aumentar. E, por último, o instrumento das tarifas, a IEPA, International Economic Emergency Powers Act, pode cair na justiça. Se esse instrumento cai na justiça, aí o governo Trump tem que utilizar o instrumento 301, que são as investigações com qual o governo Trump abriu contra o Brasil. Isso seria uma boa notícia, porque o 301 está sob controle do Departamento de Comércio e o departamento que negocia acordos comerciais, o USTR. Porque se está na responsabilidade dessas burocracias, aí eles vão estar sensíveis às demandas do setor privado. A tarifa de 50% foi uma decisão tomada pelo Trump, ele nem passou pelo crivo do corpo técnico. Então você quer que passe pelo crivo do setor do corpo técnico. Entendi. Diga, Amanda, desculpa. Agora, Gorman, deixa eu só te parar aí, a gente tem tempo acho que para mais umas 2 perguntinhas. Quando a gente estabelece, o mercado comemorou, né, o fechamento desses acordos com o Japão, Indonésia, a extensão com a China, a perspectiva de fechar acordo com a União Europeia, esse novo piso tarifário de 15%. Nos deu uma dimensão de como isso é diferente do que os Estados Unidos tinham antes do governo Trump. A média tarifária de antes, a média tarifária que vai passar a vigorar, porque embora 15 possa ser melhor do que 20 ou 30, ainda é muito mais alta do que tínhamos historicamente. E os efeitos disso sobre a economia americana, porque em algum momento essa inflação vai vir para o consumidor, não é possível? Não, exatamente, Amanda. A gente esquece os parâmetros de quão grande esse aumento tarifário é. Antes do governo Trump, a tarifa média imposta sobre todos os produtos entrados na economia americana estava ao redor de 2,5%, 3%. Então, no primeiro governo Trump, as tarifas dele foi de 1,5% para 2,5%. Agora está indo de 2,5% para 16%, 17%. Então, é uma cacetada enorme na economia americana. O que a gente está vendo agora é que você está tendo um estoque grande de produtos, então, portanto, o preço ainda não foi repassado para o consumidor. Alguns setores estão comendo margens, estão tentando repassar parte desse prejuízo para outros países, mas a conta tende a chegar nesse segundo semestre. E quando a conta chega e vem a inflação, a aprovação do Trump pode cair um pouquinho. Então, é nesse momento, com o governo Trump vivendo as repercussões do impacto da inflação, que tem um impacto defasado, e eles sentem o custo, aí a capacidade de negociar com o governo Trump exclusões e cotas ou uma redução parcial das tarifas com o governo brasileiro aumenta. Gorman, o Trump está vencendo essa guerra tarifária, essa guerra comercial que ele deflagrou contra o resto do mundo? Olha, eu diria que a Casa Branca certamente acredita que sim. Eles estão eufóricos com acordos sendo fechados, quase nenhum país retaliou contra os Estados Unidos, exceto a China. Eles têm conseguido concessões de acesso ao mercado, compras de produtos americanos, né? Então, se a gente olha no espectro puramente negocial, né, acho que os Estados Unidos saem ganhando. Mas a economia americana, como um todo, sai perdendo porque vão ter custos mais elevados para vários produtos que tendem a aumentar insumo, inflação e tende a reduzir o PIB. Então a conta ainda está para chegar, mas se você olha pela métrica só de puramente mercantilista negocial e você esquece as repercussões para a economia como um todo, aí parece que os Estados Unidos está ganhando sim. Mas certamente a Casa Branca está eufórica com todos esses resultados. Gorman, e politicamente para o Brasil, os efeitos desse tarifaço para Lula, para Bolsonaro, para os campos ideológicos opostos, direita, esquerda, a repercussão que isso deve ter em 2026. Como é que você vê esse balanço de ganhos, de vitórias e derrotas? Quem está saindo ganhando agora, necessariamente o Lula, né, no caso, politicamente, necessariamente vai ganhar no médio e longo prazo. Como é que você vê essa composição de risco político para o Brasil? Olha, eu acho que a aposta para 2025 é fácil, a aposta para 2026 é mais difícil.
em 2025, nesses próximos 6 meses, é fácil projetar que o presidente Lula acaba se beneficiando politicamente. Muito como outros países, a aprovação deles subiram quando foram alvos de medidas contra o Trump. A gente viu isso no Canadá, a gente viu isso no México, vimos isso em alguns países na Europa. O presidente Lula está se beneficiando de uma onda nacionalista anti-americana e a aprovação dele já tem subido entre 3 a 5 pontos percentuais, dependendo do instituto que isso está ocorrendo. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Jair Bolsonaro sai perdendo, porque ele está associado, e os filhos dele, a um movimento que prejudica a economia brasileira, retira empregos do Brasil. Então, esse equilíbrio, né, esse ganho e perde está claro. Mas eu diria que para 2026 está mais incerto, porque esse tipo de fenômeno tende a ter um prazo de validade. Então, o sentimento anti-americano beneficiando o Lula pode se dissipar em 2026 e, ao mesmo tempo, vamos ter que ficar de olho no tamanho do estrago econômico que nós vamos ter. Se fica só uns 50% sem escalada, o custo econômico é mais modesto. Se temos um período de escalada, o custo econômico pode ser maior, porque o câmbio pode desvalorizar mais, o PIB pode sofrer. E aí, para o Lula em 2026, com o ganho de nacionalismo dissipando ao longo do tempo e o impacto econômico se sentindo, pode não se beneficiar tanto. Em termos do campo da oposição, eu diria que a maior repercussão é que tende a reforçar a disposição do Bolsonaro escolher um dos seus filhos para representá-lo no ano que vem. Todo esse episódio, eu acho que para a família Bolsonaro mostrou que quando o governador Tarcísio de Freitas criticou as tarifas, tentar negociar uma redução, quando a família ainda não estava nessa posição, eu acho que mostrou para a família que talvez quando o bicho pega, as dificuldades vêm, ele não mantém a linha de lealdade tão grande. Então, mas é interessante porque a direita está se descolando do PL, né? A gente vê o PL, principalmente no Congresso agora, nos últimos momentos, muito isolado. Então, eu acho que na visão do Centrão é o oposto, reforçaria alguém da direita, da escolha por alguém da direita moderada. Pode haver um bate-cabeça e um embate, né? Nós estamos vendo uma divisão na direita. Eu estou falando mais do cálculo do presidente Bolsonaro. Sim. Como é que ele enxerga esse embate e se ele sai desse embate mais disposto a escolher alguém da família ou alguém ao governador Tarcísio. Eu acho que reforça a disposição dele escolher alguém da família, mas é difícil cravar essa aposta, né, Amanda? É um pouco incerto. Mas, como um todo, é claro que a direita sai dividida, estão vendo o impacto na economia e não estão querendo se associar a essas tarifas. Sim, fica um cenário cada vez mais incerto e o Bolsonaro mais desconfiado, né, com o pé atrás, naturalmente.